Ivan, tudo bem? Ô, tudo bom, Virgílio? E você? Tudo bem no Tudo feriado? tranquilo. Vamos aí, né? Enfrentando. Hoje aqui o dia tá bonito, acho que teremos um voo ensolarado. O dia tá bonito, tá É, friozinho, mas tá um sol. aqui em São Paulo também. É, Eu coisa até fui conferir, porque está tendo tanto frio, fui até olhar a janela. maravilha, Muito maravilha. bom, né? E vamos E hoje, né, estamos aqui falar para mais de um capítulo, né? mais um tema, né? E na verdade É, tão palpitante quanto outros também, mas de algo mais consagrado, né, Ivan? Que a é gente vai verdade, é falar sobre verdade, a incontinência urinária, né? é verdade. Estamos chegando ao fim, oitavo capítulo, só faltam dois, né? Ainda no Ponte Aérea, logo a gente já vai anunciar o próximo, né? A gente está acabando a segunda temporada, olha só, né? E aí, Virgílio, eu acho que é bacana a gente lembrar os nossos queridos amigos aqui que nos acompanham, que o Ponte Aérea ele sempre fica disponível no Instagram e no nosso canal no YouTube, Uhum. e que isso é 100% bancado pelos recursos meu, teu, da Andréa Paim, Uhum. com suporte de marketing da Carla, que trabalha com a gente, né? Ou seja, tudo feito dentro do nosso muro, a gente não tem suporte de nenhum tipo de indústria ou conflito de interesse, e essa iniciativa é justamente para a gente trazer para todos aqueles que se interessam, né, por geriatria e gerontologia uma discussão saudável, Uhum. baseada na literatura e nos nossos pontos de vista, e que é altamente discutível, né, e principalmente focado em temas mais complexos, controversos e de principalmente importância clínica, como é o de hoje, né, falar de incontinência urinária. É ou não é? Não, com certeza. Eu acho que é bem por aí, porque uma das coisas que acho que acaba facilitando também, além disso que o que a Andrea sempre coloca para a gente, são as fontes, né? Óbvio, como você mesmo disse, são nossas opiniões baseadas nessa literatura que a gente mergulha, mas mergulhem sempre também nas fontes, né? Que a gente está sempre colocando ali. A Andrea gentilmente já partilha com todos, né? Isso é importante também. É verdade. E aí, então, começando a falar um pouco sobre a incontinência urinária, né? Eu acho que a incontinência urinária, ela sempre, desde lá dos primórdios, quando a gente começou a falar das síndromes geriátricas com Bernard Isaacs, dos 4 Is, as incontinências estavam lá, né? Quando a gente fala da incontinência, a gente fala muito da urinária, mas a gente não pode esquecer que existe incontinência fecal, é realmente muito menos prevalente do que a urinária, né? A urinária é mais prevalente tanto em homens quanto em mulheres, se a gente compara com a fecal. Mas uma coisa que sempre, e sabe, Virgílio, desde o início da minha formação me incomodava era pensar na incontinência urinária como uma síndrome geriátrica, né? E quando a gente vai a fundo nessas definições, e aqui já vamos fazer um link com um capítulo lá atrás, né? Isso. Sobre síndromes geriátricas, né? Que a gente gravou explicando, né, os porquês. A gente considera a síndrome geriátrica não só o conceito sindrômico clássico da medicina, em que é aquele conjunto ou coletânea de sinais e sintomas que caracterizam um fenótipo, que a gente chamaria então de uma síndrome, que por trás existiria uma ou mais etiologias possíveis que combinariam naquele quadro fenotípico, né? Em geriatria sai um pouco disso, não é só isso, né? Então, a síndrome geriátrica também é toda vez que você tem um quadro clínico que tem uma saturação muito intensa, ou o clímax da saturação na terceira idade, é algo muito típico da terceira idade, né? Então, exemplo, incontinência, estado confusional agudo, delírio, né? Fragilidade, são grandes exemplos de síndrome geriátrica. Uhum. E que há realmente, às vezes, duas opções, ou um quadro que tem várias manifestações, ou um quadro em que você tem múltiplos desfechos importantes em geriatria em termos de efeitos adversos, e que este quadro está ligado a outras síndromes geriátricas. Tá? Vamos fazer esse exercício para incontinência urinária. Então, por exemplo, olha, vê se você concorda comigo. Incontinência urinária, para mim, é assim, a manifestação clínica é incontinência, como o nome está falando. Então, é uma perda involuntária de urina, uma Definição. dificuldade de controle urinário, Uhum. né? Então, você não controla a tua micção e você tem aí um escape, infelizmente, que te causa muita dor de cabeça e incômodo. O que Uhum. acontece? Apesar do sintoma ser esse, mas você tem vários problemas atrelados. Por exemplo, se cai mais, sai Uhum. correndo para ir no banheiro, tendo uma velocidade de marcha às vezes ruim, cai. Uhum. Se isola mais socialmente, você acaba podendo ter depressão. O Sim. isolamento social piora a cognição. Uhum. Você pode, por causa disso,
ser mais internado, por exemplo, infecções urinárias recorrentes, é atrelado também. Então, você tem múltiplos desfechos. E as síndromes? As síndromes, a gente até citou agora, por exemplo, a depressão, mas o isolamento, a restrição do espaço vital, perda muscular, sarcopenia, fragilidade, né? Então, o isolamento social que a pessoa vai produzir pela vergonha de sair de casa da incontinência, perda de reserva cognitiva, a pessoa acaba tendo comprometimento cognitivo, então entra aqui nas síndromes cognitivas da terceira idade e assim vai. Então, a incontinência urinária ela pode ser um ponto principal ou inicial, e isso culmina, então, em múltiplos desfechos de grande interesse em geriatria e ligação com outras síndromes geriátricas. Então, isso é uma coisa que produz, então, que ela seja classificada, né, dentro das síndromes geriátricas, e é uma das grandes síndromes importantes, né, e que é muitas vezes temas de altos debates em termos de diagnóstico e tratamento, por isso que a gente trouxe né, a aula hoje, não só pela importância, mas também pelas às vezes, algumas dificuldades e particularidades de raciocínio, tanto diagnóstico como terapêutica, né, Virgílio? E para isso, eu acho que a gente tem que começar falando dos tipos e das fisiopatologias envolvidas, né? Pois é, não, justamente, né? Como você mesmo pontuou. É legal, tem o livro, eu acho que é o Thomas D. que coloca no Clinics in Geriatrics Medicine, lá de trás, acho que 2012, e aí vale a pena essa referência também, que ele colocava que na história da identificação da incontinência urinária, você tem ideia, né? Até 1900, 1910, a incontinência urinária era tratada como uma inadequação moral. O tratamento na Inglaterra luterana, né, era o paciente era orientado a ele conversar com o seu líder espiritual, para que aconselhasse aquela pessoa para não urinar. Então, assim, do ponto de vista de história, a gente tem pouco tempo conhecendo essa condição clínica, né? E a gente sabe, né, das flutuações até mesmo da prevalência, né, da incontinência urinária. Como você muito bem definiu, né, está associada com uma perda involuntária. Mas a grande verdade é que parte dos idosos acreditam que perder urina é normal do envelhecimento. De fato, não é. Então, assim, a gente está diante de uma condição que há cento e poucos anos, né, começou a ser reconhecida como patologia propriamente dita, e como você mesmo disse, né, ou seja, eu tenho uma prevalência que pode variar até 25% na comunidade, 50% a 80% nas instituições de longa permanência. Nos Estados Unidos, inclusive, a incontinência é uma das causas de institucionalização, mas assim, queda, lesão de pele por pressão, depressão, isolamento social, infecções, e um dos itens mais preocupantes, porque além da maioria dos trabalhos, dos instrumentos que a gente utiliza mensurarem a qualidade de vida, o custo associado à incontinência urinária, né, dados do CDC, são mais de 16 bilhões de dólares ao ano. Isso é semelhante a Alzheimer, HIV, insuficiência renal avançada, osteoartrose. Então, isso é um custo muito grande. E o nosso problema, né, Ivan, que nós, terapeutas, tem um dado, acho que é do Auslander, não, do Dunga, de 2010, ele coloca que 70% dos terapeutas não discutem, né, com os seus pacientes essas queixas de incontinência. E a gente sabe, né, Ivan, a sensibilidade e especificidade de uma pergunta. Eu posso lançar a mão do King's Health Questionnaire, Quality Health Questionnaire, para avaliar incontinência, mas assim, perguntar diretamente, senhor João, senhora Maria, a senhora perde urina quando tosse, espirra, tem uma urgência, tem um desconforto. Então, isso por si só já consegue trazer para a gente aquilo que a definição traz ou traduz, né? Isso é importante a gente pensar também. Isso sempre, eu sempre falo, quando entra, por exemplo, em alguma aula de AGA, né, que a gente vai ter que falar sobre uma avaliação geriátrica ampla de principais, né, entidades, síndromes e interesses em geriatria. Eu sempre fiz a mesma coisa, Virgínia. Eu falo, olha, você tem aí as triagens, os instrumentos, os questionários, ainda ninguém me convenceu do contrário, que você simplesmente pergunta, você perde urina, você não consegue, né, ter uma continência, você tem que sair correndo para ir no banheiro. Uhum. E a sensibilidade e especificidade disso, se eu não me engano, viu, Virgílio? Olha, gira de 83% a 85% no mínimo ali. Justamente. Né? Eu até me pergunto por que não é 100%. Eu acho que por questões sociais da pessoa às vezes não falar direito, ou ficar às vezes intimidada, ou simplesmente te dar um falso relato que o médico interpreta isso. Porque é óbvio que
é só responder, você tem essa perspectiva, né? Não, e é por aí, porque assim, quando a gente pensa nessa complexidade, porque assim, é super complexo a gente avaliar a questão da incontinência. Eu vou precisar de uma integridade anatômica, eu vou precisar de um enchimento e um esvaziamento vesical adequado. Isso aqui vale a pena a gente esmiuçar, porque o tratamento está todo aqui. Eu vou depender de uma capacidade cognitiva, eu vou depender da mobilidade do indivíduo, a destreza manual e até mesmo a motivação, né? Porque a gente já vai ver entre as causas transitórias e as causas estabelecidas, o paciente deprimido, né, ele triste, ele com uma anedonia severa, ele não tem nem, ele vai urinar ali mesmo, não tem nenhuma adequação para onde fazer xixi, né? Porque nessa observação, quando a gente fala desses inúmeros aspectos, né, a gente pensa desde a bexiga, a musculatura detrusora e a musculatura do trígono, e pensando em todos os elementos que estão presentes ali, dando essa sustentação não só para a bexiga, mas também para o assoalho pélvico, a gente está falando da complexidade de avaliar nosso idoso, né, Ivan? Que tem sarcopenia, que aumenta a quantidade de gordura nesses nichos, né, pertencentes em cada uma dessas áreas, o tamanho da uretra feminina, fazendo com que a prevalência, muitas das vezes, uma das causas está associado a isso tudo, que é pequenino, né, diferente da uretra masculina, e todas as forças que atuam, a própria gravidade. Tem uma publicação muito legal do Bernabé, onde ele e alguns autores, eu acho que é o Butler também, eles fazem uma provocação de como teria que ser o ser humano para viver 300 anos. E uma dessas estruturas seria a inversão dessa bexiga com a maior sustentação, já que a fragilidade dessa estrutura do soalho pélvico, em especial na nossa realidade, onde os exercícios, a musculatura, ela não é tão bem trabalhada, né, com o processo do envelhecimento. E não é à toa que a resposta terapêutica, que já a gente vai ver, com os exercícios de Kegel ou Kegel, né, biofeedback, entre outros, eles têm uma resposta muito legal, né? Muito, muito, muito bacana. Nesse funcionamento, né, adequado, eu vou depender de eventos musculares, vou depender do sistema parasimpático, sistema nervoso simpático, a inervação somática que desce desde núcleo pontino, feixe cordonal posterior, até estrutura que vai diretamente do cerebelo e núcleos da base. Se eu tenho alterações em qualquer um desses nichos, eu posso estar diante de uma incontinência urinária. Porque se a gente pensa que a musculatura detrusora, ela é rica em receptores, né, dos elementos parasimpáticos, em especial receptores muscarínicos e nicotínicos, onde tem acetilcolina como uma via de condução, né, desse estímulo nervoso. E na musculatura do trígono, nós temos grande quantidade de receptores alfa, né? Então, esse mecanismo de eu encher a bexiga e ativar o simpático, eu identificar uma adequação moral, um momento adequado no meu centro, no meu núcleo cortical para fazer xixi, eu ativo o parasimpático e eu relaxo o simpático. E cada uma dessas áreas, né, Ivan, se eu penso que a musculatura detrusora está lá com uma grande quantidade de receptores anticolinérgicos, é aqui que algumas dessas drogas, nos seus receptores específicos, que elas vão atuar, né? Se eu tenho, por exemplo, uma contração não inibida da musculatura detrusora, uma das drogas que eu posso pensar é que atua diretamente nesse receptor, reorganizando. Mas já a gente vai ver. Mas essa fisiologia, ela é muito importante a gente compreender, porque todo o tratamento, seja das incontinências estabelecidas, ou seja, daquelas ditas transitórias, elas estão baseadas, né, na compreensão desses receptores. E aí, assim, mais uma vez, eu cito Clinics in Geriatrics Medicine, que tem muito esmiuçado esse aparato fisiológico, né? Onde consegue descrever cada uma das etapas, e mesmo assim, ela não é completamente compreendida. E, assim, obviamente que com o envelhecimento, a gente tem algumas questões que são também fisiológicas, né? Ocorre uma redução da pressão máxima de fechamento uretral, a gente tem com o envelhecimento um aumento prostático, uma redução da contratilidade, da própria capacidade vesical, a mobilidade de Complacência, né? Pois é, justamente. E a gente pode até ter, muitas das vezes, contrações não inibidas da musculatura detrusora. E uma vez que a bexiga também sofre alterações associadas ao envelhecimento, até a capacidade de preenchimento, e, ou seja, uma menor capacidade de retardar o processo de micção. Então, assim,
discernir o que é normal do que é patológico, acho que é o nosso papel fundamental, entendendo que uma pergunta simples em toda a nossa consulta, como você dizia, né? Eu faço essa pergunta quando eu estou levando o paciente para a maca. Geralmente acaba sendo essa rotina, né? E aí vou levando, carrego ele lá, vamos sentar junto à maca, vou dizer, mas vem cá, a senhora perde urina quando tosse, quando espirra, tem que correr para o banheiro, escuta um barulhinho. Então, isso já consegue dar um norte. Assim, muitas das vezes as queixas que vêm para a gente, né, Ivan, a incontinência urinária nem sempre é a primeira queixa. O paciente às vezes vem com uma fibrilação, uma insuficiência cardíaca descompensada, vem com uma síndrome demencial, mas se a gente não guarda e não pergunta, isso é um item que afeta absurdamente a qualidade de vida dos nossos pacientes. E não é à toa que todos os instrumentos que avaliam a incontinência, né, abordam quase na sua totalidade a qualidade de vida, a autopercepção que esse idoso está ali no meio, né? E isso é importante da gente tá abordando. Não que seja o principal momento, o principal diagnóstico, mas guardar esse diagnóstico na manga. Em algum momento, de alguma forma, eu tenho que parar, eu tenho que, nessa minha anamnese, selecionar e investigar o que está acontecendo com esse nosso idoso. E como você está dizendo, né, Ivan, é anamnese, né? Literalmente anamnese. Posso lançar mão do estudo urodinâmico, etc., mas a invasão desse teste ele é muito grande para os nossos idosos. Só que eu vou colocar um E catéter. eu, Sim. e você sabe que o que você falou, eu estou totalmente de acordo, né? Eu sempre falo, olha, é uma boa anamnese é fundamental, os antecedentes pessoais daquele paciente, né? Então, por exemplo, procedimentos pélvicos, perineais, né? Muito importante, partos, né? No caso né, de mulheres, né? Lá no passado, como foi o histórico disso, né? Então, isso é extremamente relevante. Uhum. É, e a questão do raciocínio clínico, né? Que muitas vezes eu vejo muitas pacientes, por exemplo, com demência, Uhum. numa fase moderada, e Uhum. que vem com esse relato da incontinência urinária, Uhum. né? E muitas vezes já atrelado ao ao anticolinérgico, Enérgico. né? O antimuscarínico. Pois é. Mas aí você olha e como você tira a história, você vê que não tem uma história clara da incontinência. E aí você começa a pensar da incontinência do paciente com demência, Perfeito. né? Em que simplesmente tem uma Núcleo. desconexão, Uhum. o componente social, que você já falou bem, quer dizer, as coisas, né? Ele vai lá e urina na sala, Uhum. né? E aí isso é relatado como ele está perdendo urina, Uhum. né? Então, tem que se ter muito cuidado, né, com essa questão. Uma outra questão também que frequentemente eu vejo no consultório é um paciente frágil, sarcopênico, com uma incontinência urinária. E que a história, quando você faz essas perguntas, tudo é muito frouxo, né? Tem no esforço, Uhum. mas tem às vezes uma bobeada que É. perde urina. Uma Uhum. bobeada não é uma urgência, uma urge incontinência clássica, Uhum. né? E às vezes aquela mesma situação não é recorrente, então assim não é uma matemática que acontece, não acontece, e no esforço acontece, mas às vezes não acontece. E quando você vai examinar o paciente, ele tem realmente uma musculatura muito empobrecida. Sudério. E o assoalho pélvico, ele é riquíssimo em termos musculares. A Uhum. insuficiência pélvica, fatalmente, um dos sintomas é a incontinência urinária e fecal, né? Então, a gente não pode esquecer disso, porque muitas vezes eu vejo que a primeira escolha é uma medicação, né? Ou mesmo uma fisioterapia que seja, que é muito importante, mas eu acho que vai além, né? Você tem que olhar outros componentes, como nutrição e atividade física global do indivíduo, né? Para você aumentar a taxa metabólica desse indivíduo, ele conseguir fazer síntese proteica, né? Melhorar a sua musculatura de uma forma global. Eu Uhum. acho que, como você disse, envolve essa questão da anamnese, do exame clínico, que é extremamente importante, né? Então, eu vejo que as pessoas também acabam confundindo, né? Essas questões dos próprios diagnósticos, acho que você vai falar agora os tipos de incontinência, né? E as pessoas fazem essa confusão, e é muito importante, como você bem disse, o raciocínio fisiopatológico, a classificação da incontinência, porque é ali que você vai atrelar uma conduta, né, para esse paciente, porque senão o que eu acabo vendo é que, infelizmente, as pessoas têm muito um aporte de prescrição de anticolinérgico, antimuscarínico, e muitas vezes, claramente, a pessoa fala, eu tomo esse remédio, mas ele tem incontinência, até igual,
porque na verdade era uma incontinência de esforço, né? Pois Então a é. droga realmente não vai Essa é a ação. prejudicar, pelo contrário. E como você está dizendo, né, não é à toa, não é ao léu como a gente observa isso. Às vezes vem paciente tomando anticolinesterásico e tomando anticolinérgico. Está tratando uma incontinência urinária dentro de um quadro demencial. Isso, Ivan, a gente vê toda hora, né? E aí é o raciocínio clínico, entender que a fibra de condução, vamos pensar no beta-amiloide, a proteína tal, numa doença de Alzheimer, comprometeu aquela área, né? E a partir daí essa via de condução. E não só nisso, né? Nas inúmeras outras condições clínicas, vamos pensar na prevalência alta que nós temos aí da nossa diabetes, né? Depois de 60 anos de idade, quase 15, 17%. Se o paciente não tem um controle adequado, a neuropatia ou a bexiga neurogênica, já entrando nesses critérios diagnósticos, esses são diagnósticos diferenciais, né? A doença de Parkinson, tão comum, como a gente lida isso no dia a dia, vai mexer com núcleos contínuos de condução e, infelizmente, não adianta dar remédio lá para baixo, né? Para atuar em receptor muscarínico e nicotínico. Só vai gerar efeito colateral, como a gente vê toda hora, né? Hipotensão Só portal, interação, polifarmácia. bradicardia, nossa, isso é terrível. E aí a complexidade, como você muito bem disse no início, classificá-la como uma síndrome geriátrica por esses movimentos sinérgicos e concêntricos dos distúrbios que podem gerar nesse nosso idoso, né? Porque assim, a gente sabe classicamente que a gente divide em duas categorias, né, quando a gente está diante do paciente que tem incontinência urinária. As incontinências ditas transitórias e as incontinências ditas estabelecidas. Nas transitórias, a gente tem o clássico epônimo, né, lá atrás, né? Eu não sei quem é esse autor. Você sabe quem é o autor que fez esse epônimo? Dioramide? Eu não sei, Não, não sei. eu não sei quem é. Mas nesse epônimo, né, ele sempre orienta, né, para que a gente tente identificar causas reversíveis da incontinência, de delírio, se esse paciente não está fazendo um quadro de delírio secundário a inúmeras outras condições, se não tem uma infecção do trato urinário, Não. se não tem uma uretrite ou vaginite atrófica, se não tem uma restrição da mobilidade, aumento do débito urinário, que isso é super comum, né? Aquele idoso que, não, fui lá no Virgílio, fui lá no Ivan, ele mandou beber água 35 ml por quilo por dia, e aí ele passeia o dia inteiro e chega em casa 4, 5 horas da tarde e bebe toda a quantidade de água. Vai ter um aumento do débito urinário noturno e vai brigar com a gente ainda, né? Você não vai conseguir chegar no banheiro. Pois é. Ainda no epônimo, M de medicações, e aí tem toda sorte de drogas, né? O capítulo de polifarmácia que interagem, gerando para a gente a incontinência muito grande. Pensar também sempre na impactação fecal, como você muito bem pontuou no início, se a gente conhece pouco da incontinência urinária, na fisiopatologia da incontinência fecal, a gente conhece muito menos, e a dependência dos elementos musculares dentro dessa contenção para poder evacuar, pubo retal, isquio retal, ilho retal, cada um desses segmentos que a gente aprende muito bem com a equipe da fisioterapia, ensina para a gente a como, né, lidar com isso tudo, e a impactação fecal, como essa presença de uma alteração desse plexo somático, que está inervando não só a bexiga, mas todos os elementos associados, né, ao processo de evacuação. E, por último, o último D de distúrbios psíquicos, né? Seja depressão, seja a demência propriamente, Psicose. psicose, Uhum. né? Não tem dúvida. Então, assim, para isso, dentro do nosso arsenal, obviamente a gente vai observar que, num caso de uma incontinência transitória, o fenômeno ele é agudo, subagudo, o paciente não tinha esse sintoma previamente, ele começou a desenvolver cada uma dessas características, né? Então, assim, é diferente daquela incontinência dita estabelecida, onde o processo já está lento, gradativo, evolutivo, que na anamnese, como por exemplo, é aquela multípara, né? Minha vovó, por exemplo, né, que já partiu, querida vovó Cecília, ela teve 18 filhos, então ela fez o perino várias vezes, né? Operou várias vezes dentro das limitações em cima disso tudo, né? Ou seja, se a gente tem uma fragilidade do soalho pélvico e todos os ligamentos que são responsáveis para segurar essa bexiga e esse assoalho numa medida de contenção, com a musculatura detrusora e a musculatura do trígono, vai sofrer alteração. Então, assim, nas incontinências ditas estabelecidas, nós temos o que é chamado a incontinência do tipo urgência, a incontinência do tipo esforço, a incontinência do tipo transbordamento, a incontinência funcional e o problema maior, que é quando mistura esse tantão de coisa. Aí Misto. é a mista, né?
Porque, assim, quando a gente pensa na incontinência do tipo urgência, é aquele súbito desejo de fazer xixi, com medo de fazer xixi e com a urina propriamente dita, com o escape urinário. E essa Uhum. incontinência tipo de urgência, né, Ivan, como a gente sabe, é a mais comum na população idosa, né? E um grande protótipo dela é a própria bexiga hiperativa, onde a gente estuda muito nos pacientes que têm AVC, pacientes que têm Parkinson, a própria demência. E nesses casos, o que a gente acaba acontecendo, observa, né, na fisiologia, é uma contração a todo instante dessa musculatura detrusora, dando como anamnese, ou no clássico diário miccional, pequenos volumes urinários várias vezes ao dia. Né? E se a gente lança a mão para fazer um resíduo pós-miccional na ultrassonografia, a gente observa também alterações nessa quantidade de resíduo. Então, são parte, né, dos arsenais que a gente consegue verificar. Porque na bexiga hiperativa... Você tem, Sim, sim. você tem toda uma problemática do detrusor, né? Quer dizer, ele contrai fora de hora, ele não responde na hora que tem que contrair, o ritmo de contração é errático, a força é a amplitude. Então, É, todo é uma praticamente fica hiperatividade. bagunçado, né? É uma hiperatividade com a redução da força de contração. É como se essas Uhum. fibras, né, que viessem de núcleos diversos, elas não conseguissem emitir adequadamente a ação dentro da placa motora para que aquele mecanismo de contração ele fosse ou não efetivo, né? Então essa é a mais comum. Uhum. Tem uma imagem muito clássica do Netter, né, onde no capítulo de incontinência urinária, ele coloca o cérebro, ele coloca a ponte, ele coloca os núcleos de cordonais posteriores, o plexo somático, e ele vai... Eu sei qual que é essa figura. Essa imagem é linda. E aí, em É bem bonita. É. cada uma dessas áreas onde o potencial ou o risco, como a gente está falando, é conhecer as vias anatômicas e fisiopatológicas para a gente promover, né, uma possível intervenção. Então, essa é a mais comum do Uhum. uso, né? Mas a gente tem também a incontinência por tipo do esforço, que ela acontece, né, com essa perda involuntária de urina durante esses momentos, né, de aumento da pressão intraabdominal, tem hiperdistensão vesical também. Esse tipo de incontinência ele é mais comum nos jovens, né, onde a gente pode ter até uma hipermotilidade uretral ou até mesmo uma deficiência esficteriana intrínseca. Mas o que é mais observado é essa fragilidade do soalho pélvico. Multíparas, né, trauma cirúrgico, doenças neurológicas. E a anamnese é nítida para a gente. Nesse diário miccional, né, de 5 dias, de 3 dias, de 8 dias, a gente pede para esse paciente medir ao longo de hora em hora o que ele bebeu, a quantidade que ele bebeu, as perdas que aconteceram, quantas vezes ele foi ao banheiro. Então, com isso, com a própria anamnese, se a gente pensa na incontinência de esforço, a gente vai observar que ele levantou uma sacola do mercado, ele pegou o neto ao colo, opa, escapou. Ou seja, qualquer questão que faz essa pressão, aumento da pressão intraabdominal, pode estar gerando isso tudo, né? Então, E, essa percepção, né? e uma observação importante, né, Virgílio? Isso é muito interessante você falar do diário miccional, porque na minha prática, pelo menos, e não sei se você concorda comigo, tem muitos pacientes com alta limitação do exame urodinâmico, Pois é. né? Uhum. Por toda a sua complexidade, por sua fragilidade, pela dificuldade técnica do exame. Uhum. E aí, o que que acaba acontecendo? O paciente chega um momento e fala assim, doutor, não dá para fazer esse exame. Eu tentei fazer, mas não deu certo. O Uhum. diário, ele é muito importante para a gente confirmar a nossa história, entender exatamente essa relação de volume, capacidade, contratilidade, controle, que é mais ou menos o que a gente vai ver, obviamente, muito mais especificamente e muito mais fisiológico ou urofisiológico no urodinâmico. É Sim. um exame muito invasivo, muito complicado, né, de se fazer. Eu entendo até, Virgílio, assim, já fazendo aqui um papel de advogado do diabo, que o exame aerodinâmico ele vai me dar outras informações que na história é difícil, tá? Uhum. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, Uhum. aquelas dissincronias entre uma contração exagerada alfa, por exemplo, com o pico do disparo de contração colinérgico da bexiga, né? Então, isso é difícil o paciente falar assim, eu sinto a hora que eu vai urinar, sei lá, o que ele vai falar? O que ele vai falar? Não tem o que falar, porque não tem um sintoma disso, né? E não é Então, nem esse é um exemplo esperado, né, Paulo? clássico do urodinâmico, Uhum. né? Uhum. E nessa hora é importante porque muitas vezes você dá um alfa bloqueador, por exemplo, nessa hora, Sim. né? Para você facilitar
Uhum. né, essa dinâmica, né, de tratamento. Agora, muitas vezes o diário miccional te dá a oportunidade de você melhorar o teu diagnóstico e partir para uma conduta terapêutica que resolve, eu vejo na minha prática, 90% dos pacientes. Então, você restringe muito a malha para Uhum. encaminhar para o dinâmico. Você sente isso também? Do mesmo jeito, assim, eu conto nos dedos quantos eu fiz o pedido de estudo urodinâmico. Porque, considerando essa complexidade toda, como você citou logo no início, não é só ali embaixo, né? O idoso está cheio de alterações, muitas das vezes, para levar nisso tudo. Então, um bom manejo do quadro demencial, um bom manejo da doença de Parkinson, um bom manejo nutricional do paciente, a questão do movimento. Então, essa compleição de condições, fazendo da incontinência a síndrome, ela é fundamental para a gente lidar. E insisto, com um bom diário miccional, é difícil às vezes até ensinar para o paciente como medir isso, né? Ah, eu sempre peço, não, coloca num copinho, né? Faz um xixi no copinho ali, mensura quanto é mais ou menos, 200 ml, 100 ml, 100, mas isso vai me dar norte, sul, leste, oeste, e assim, em compleção com o Compra um exame. medidor, eu falo, Pois não custa é, nem R$ 20, um medidorzinho com ml. a gotinha. Joga fora depois. Pois Pronto. é, pois é. Então, assim, eu peço muito pouco estudo urodinâmico. Não é que eu não peço. O exame, como você está dizendo, é o padrão ouro, é o que define. Mas o grau de invasão para esse nosso idoso é preocupante, né? Ele é muito grande, né? É. E aí, voltando, então, agora você vai falar um pouquinho, Isso. definir rapidamente o transbordamento funcional misto, É né? ele mesmo, é ele mesmo. Esse, na verdade, o que nós temos, né, é a musculatura detrusora hipoativa. A prevalência em torno de 15 a 20% nos idosos, né, segundo as estatísticas, mas o que acontece é um grande volume residual, um imenso volume residual. O idoso ele vai ter perdas frequentes, contínuas, em pequena quantidade, com jato fraco, com intermitência, com noctúria. E aqui o clássico exemplo, né, é a hiperplasia prostática benigna, mas eu também posso citar exemplo a própria diabetes mellitus, né, fazendo uma neuropatia, fazendo com que essa musculatura não Vesical, né? justamente, lesão medular, hemissecção, né, broncoequard, obstrução anatômica também, até causas neurogênicas, né? E o que a gente Perfeito. observa, né, na ultrassonografia é isso, um grande volume residual imenso ali, palpa o globo vesical de retenção, o tradicional bichigoma, e o paciente tem desconforto, né? Então, isso Uhum. é fundamental da gente estar avaliando. Porque nas duas outras classificações das incontinências, que a gente tem ainda a funcional, que está diretamente associada a questões físicas, a ausência de iniciativa para ir para o banheiro, as próprias limitações, né, da cognição ou do próprio ambiente. Pensa no paciente com Parkinson descompensado para tentar abrir o zíper de uma calça. Não, vamos aprender. Sim, O que a equipe exatamente. da TO Frequente. ensina, o que a equipe da TO ensina para a gente, vamos Frequente. adaptar um velcro, vamos facilitar o acesso ao banheiro. Então, para uma Perfeito. ciência funcional, isso é fundamental. E o problema é a mista, né, Ivan? É como a gente tem mais de um tipo Uma de... combinação aí. Aí eu posso ter uma É um paciente com demência com hiperplasia prostática grave, né? e aí a No último caso que eu tive. pois é, a abordagem terapêutica ela acaba sendo difícil. Uma das questões que eu sempre digo, né, tanto para incontinência fecal quanto para incontinência urinária, é o treinamento funcional. Quer queira ou quer não, em algumas das situações onde a gente sabe que a droga vai trazer mais malefícios, ou talvez nem tenha indicações, ensinar esse indivíduo que tem uma perda cognitiva ou uma doença neurodegenerativa a ir ao banheiro com uma periodicidade assídua, isso reduz, inclusive, essa possibilidade de incontinência também, né, Ivan? Porque como a gente está conversando, é avaliação clínica, eu tenho que saber o início, a duração, a frequência, o horário que acontece, se acontece no repouso, se acontece no esforço, características desse jato urinário, doenças prévias que esse indivíduo já teve, tem acesso ou não ao banheiro, tem uma insuficiência venosa, tem uma insuficiência cardíaca, né? Tá bebendo lá, eu escuto isso direto dos meus pacientes. Ah, Virgílio, você mandou beber água, mas eu não paro de fazer xixi à noite. Pois é, porque você não está bebendo água durante o dia. Toma um tantão, a sua necessidade, até 4, 5 horas da tarde, né? História de constipação intestinal é sempre muito importante para a gente pensar em comprometimento do plexo somático. E claro, né, Ivan, o exame físico fundamental nisso tudo. Palpar abdômen, avaliar reto, avaliação neurológica, avaliação genital, para a gente correr atrás, né, dessas
dessas características, né, o que está acontecendo. Porque descartei as transitórias, estou diante das estabelecidas, eu lanço mão de alguma dessas propedêuticas. Eu posso fazer um exame de urina, a ultrassonografia abdominal com resíduo pós-miccional é super interessante para a gente, que soma ao Com diário certeza, importantíssimo. a própria ultrassonografia transvaginal, pensando sim naquela idosa que tem uma atrofia. E, claro, a evidência científica ela não é tão forte quanto o uso de hormônios tópicos, né? Mas em alguns casos onde há indicação, às vezes até por crescimento ou recrudescimento de fibras colágenas tipo 4 e tipo 3, a gente consegue fornecer com um óvulo local, né? Um hormônio local, um entumecimento dessa área e uma melhora em conjunto, né? Das condições que esse paciente tende a apresentar, né? E assim, é mais ou Com menos certeza. diante da transitória e diante da estabelecida, né? Do que a gente pensa. Porque uma vez sabendo, né, nesse diário miccional, nessa anamnese, como isso se comporta, nós vamos abordar terapeuticamente. E para cada uma delas, medidas diferentes, né? Obviamente que, como você está dizendo, o estudo urodinâmico ele vai me dar um escrutínio, um mergulho muito mais profundo em cada um dos determinados estímulos, simpático, parasimpático, receptor alfa, receptor beta, dentro da musculatura do trígono, e eu vou ter uma melhor indicação. Mas na anamnese, ela é essencial para que a gente capte isso, até porque muitas das drogas, né, se a gente pega critérios de Beers, por exemplo, todas elas têm uma contraindicação relativa absoluta no idoso. Pelos efeitos, Exato, eu, exato. eu não tenho receptor muscarínico só na bexiga ali, né? Eu não tenho receptor alfa nem beta, não é só no trígono, eu tenho no corpo inteiro. E todas as repercussões que as drogas que a gente tem, né, pode trazer. Obviamente, no primeiro momento, a gente aprendeu muito, né, e ainda aprende muito com a equipe da fisioterapia, já que as medidas não farmacológicas para essas incontinências estabelecidas, ela tem uma resposta muito boa, desde que identificada a etiologia. Por exemplo, para a incontinência do tipo esforço, onde eu vou trabalhar com esse fortalecimento do soalho pélvico, seja com Kegel ou Kegel, seja com biofeedback, seja com eletroestimulação, né? Mas o fato é que a resposta é muito interessante. Algumas coortes, até publicações aqui do grupo do Geron Lab, que assim, com uma melhora de 70% da sintomatologia nos questionários de qualidade de vida e incontinência em 2 a 3 semanas da abordagem terapêutica, né? Então, assim, esse olhar como um todo e essa abordagem, ela é fundamental que a gente possa, né, Eu concordo. seja biofeedback, treinamento de hábito urinário, treinamento com demarcação de horários pré-estabelecidos para fazer xixi, e os exercícios de soalho pélvico, propriamente dito, né? Seja com o uso do manômetro ou sem o manômetro, né? Até que, assim, a intervenção ela possa ser feita quando a gente pensa na questão medicamentosa propriamente dita, né, Ivan? Porque aí eu vou ter que entender a fisiopatologia. É a musculatura que está do detrusor, que está toda hora contraindo, é o meu parasimpático, que está toda hora sendo ativado através da acetilcolina nesses receptores. Então, eu tenho drogas que atuam nos receptores muscarínicos e nicotínicos, eu tenho drogas que atuam inibindo a acetilcolina, e com isso, eu, em teoria, numa bexiga hiperativa, consigo utilizar uma oxibutinina, uma tolterodina, enfim, drogas, né, que a gente pode, mas assim, sempre com aqueles critérios que a gente sabe, né, Ivan? É o start slow, go slow, porque essas drogas para dar hipotensão postural, você vê isso também? Hipotensão postural, boca seca, Também. Não, dentro dessa lista, vamos colocar aí a solifenacina também, né? Que você falou, a solifenacina é um exemplo, né? Porque, teoricamente, ela é um antimuscarínico M3, teoricamente mais seletivo, Uhum. né, Virgílio? Mas é exatamente aonde você quer chegar, né? Eu já peguei reações com seletivos. Uhum. Eu já tive paciente que teve sonolência, eu já tive paciente que teve confusão mental. E aí fala, mas como? Você é seletivo? Como que ele teve isso? Então, não é perfeito. Né? A gente vê, quando a gente estuda essas drogas, não é 100% seletivo. Né? É diferente de uma oxibutinina. Por exemplo, a oxibutinina eu já não uso faz muito tempo, porque a gente vê muito mais quadros de estado confusional. É, a oxibutinina é o mais potente deles todos, né? E tem maior distribuição corporal, Uhum. é o ligante mais poderoso, né? Só que é o zero seletivo. Então, ele vai dar muito sintoma adverso,
né, de boca seca, a alteração intestinal, confusão mental, a sonolência, né? Então, interação medicamentosa é uma droga muito complicada, mas mesmo aqueles muito seletivos, mais novos, a gente também tem essa questão. Então, é o que você estava falando, né? Tenta começar com a menor dose, ver a resposta. Essas drogas são interessantes, às vezes você precisa de uns 30 dias para ver a resposta mesmo, né, do Uhum, paciente. uhum. Se tem uma adaptação, né, uma saturação às vezes tardia, então Isso. deixa pelo menos aí em 30 dias antes de você dobrar a dose. Às vezes o paciente já está com uma ansiedade, Uhum. mas o que você falou lá no começo é verdade. É difícil uma consulta por incontinência urinária, né? A incontinência está ali no meio da consulta, ela aparece quando você questiona. Toda consulta eu pergunto se o paciente é continente ou não. E aí você vê pintar, né? E às vezes é uma coisa meio discreta. Ah, perde às vezes. Não, peraí, como assim perde às vezes? E aí você entra no mérito. Então, é uma questão muito interessante. Mas essa questão das drogas, eu acho que realmente os anticolinérgicos são preocupantes, né, para a geriatria, no sentido geral, seletivos ou não, né? Uhum. Agora, a gente tem também outras possibilidades. A gente tem alfa-bloqueador, a gente tem beta-agonista, né? Às Uhum. vezes você vai mencionar aí Pois tansulosina, é. mirabegron. Pois é, e essas drogas, né, elas vão ao encontro daquilo que é a própria fisiopatologia, ou até indiretamente, quando a gente pensa nessa complexidade, se eu quero, por exemplo, uma ação alfa-adrenérgica, né, se eu quero fechar um pouco mais essa musculatura do trígono, eu posso pensar se o paciente é deprimido, por exemplo, até a duloxetina, né, usar um antidepressivo que tem uma ação em receptores específicos também, nessa tentativa de proteção. Então, assim, eu acho que o que é fundamental para a gente realmente reconhecer a droga que eu vou estar utilizando em conjunto, né? Que aí a gente vai pensar nas medidas não farmacológicas, nas medidas farmacológicas e até, talvez, vamos pensar na incontinência do tipo esforço, em intervenções cirúrgicas, né, Ivan? Porque se é um processo anatômico, né? Essa fragilidade, essa bexiga que sofre alterações, técnicas de sling, técnicas de intervenções, né, do colo vesical, elas também têm uma grande, Laser. pois é, laser terapia, Laser terapia tem sido bem interessante, né, atualmente, né, os ginecologistas têm utilizada feito, eu tenho bastante. visto resultados muito também, resultados muito legais. E é uma coisa interessante, né, que eu acho, assim, que a incontinência urinária, ela é um tratamento muito multiprofissional, né, porque como é que você vai, por exemplo, às vezes abordar aspectos anatômicos locais? Então, Uhum, muitas vezes você precisa de um urologista, um ginecologista. A questão da reabilitação, fisioterapia, né? uhum, Adaptações funcionais, terapeuta ocupacional. uhum, Às vezes você precisa de nutrição e atividade física, aí você tem um nutricionista, você tem um professor de educação física, ou educador físico, o próprio fisioterapeuta, não especialista, às vezes, em incontinência ou assoalho pélvico. uhum, Então, em determinadas situações, você tem uma interação muito forte com esses outros colegas, né? uhum, E isso até reforça essa nossa questão de pensar dentro de uma síndrome geriátrica, né? Você tem, às vezes, uma resolução que não é tão simples e centrada objetivamente, ou 90% do problema ali, né? Ela vai muito mais além, uhum, muitas vezes, né? E no mundo real, a gente usa também muitos dispositivos, né? De suporte à incontinência, né? Então, as chamadas fraldas geriátricas, né? Os absorventes, né, íntimos geriátricos, né, a gente usa muito isso dependendo do grau de incontinência, né, do paciente, porque dentro do mundo real tem muitos pacientes que já fizeram tentativas de tratamento e por N razões, né, o sucesso não aconteceu como esperado e tem ainda uma perda grande, eles têm que conviver com isso. Isso é uma questão muito complexa, porque a sensação, né, do idoso ter uma indicação, por exemplo, de um dispositivo desse, é muito incômodo, remete a uma questão de infantilização, né? Então é muito difícil uhum. a aceitação disso, né? Eu acho que é um dos dispositivos de maior dificuldade de aceitação, né, em qualquer sexo, né? Eu acho que é isso, né? É muito difícil o paciente conseguir, às vezes, aceitar e muitas vezes é uma das razões dele se isolar,
né, de mudar hábitos, começar a desidratar porque não bebe, né? Eu tenho uma paciente que simplesmente ela deixou de beber, faz várias desidratações por causa da incontinência urinária, Então, né? E eu costumo no consultório indicar muita estratégia de biofeedback, já na consulta ou no retorno. Eu costumo indicar, por exemplo, toalete periódico, que eu acho que funciona muito bem, programa a bexiga, isso. protege o paciente, né, facilita a micção. Eu gosto bastante dessa estratégia também, Uhum. né, e é Não, interessante. E numa das LPIs até que eu passo visita, a gente conseguiu trazer junto com a equipe da fisioterapia, assim, a prevalência de demência é muito grande, né, de treinamento funcional. Deu um trabalho imenso nas 2 primeiras semanas. Depois, o consumo de fraldas dentro da ILPI, vamos pensar no idoso, reduziu-se absurdamente. Nós estamos falando de custo, nós estamos falando de proteção, forças de cisalhamento associado com essa urina, que fica mais tempo durante a pele. Então, muito bem indicado, né, Ivan? É. E o tratamento, você falou, por exemplo, medicamentoso não é tão barato, né? Tem muitos pacientes que são casos difíceis, por exemplo, de urgente incontinência, Uhum. que você usa, por exemplo, uma solifenacina com mirabegron, por exemplo. Uhum. O mirabegron é muito caro. Sim. Se você associa os dois, poxa, o tratamento mensal desse paciente não é fácil, pesa um pouco no bolso, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão multiprofissional também e ser criativo no sentido de ficar de olho, fazer recomendações que encaixem dentro da rotina do paciente. Acho que isso também é muito relevante, né, Virginia? Não, com toda certeza. E esse passeio, né, obviamente com novos caminhos, novas drogas, né, que vão estar surgindo para isso tudo, novas técnicas também, mas o fato é que, assim, a gente tem que saber reconhecer. Eu acho que É, uma desse nosso bate-papo, um bom diário miccional, uma boa anamnese, um bom exame físico, e perguntar, né, já que, enfim, quase 20% dos idosos acham que perder a urina é normal, é tirar isso. é normal. É igual ficar deprimido ou ficar esquecido. Pois é, não, e é patológico, e a É, gente tem condições de dar suporte, né, para esse nosso com idoso, né, certeza. Ivan? Pois é, pois é. Bom, o nosso aviso de chegada aí no aeroporto Já está tá piscando. piscando, hein? O piloto já tá falando para apertar o cinto. É isso, é isso. Mas foi bom, sempre um bom papo, sempre Muito boas bom, trocas. A gente agradece aí com quem certeza. está assistindo a gente. Se curtirem o episódio, né, essa coisa toda, dividam informações, partilhem, porque a ideia é a gente trocar. Critiquem, Virgílio, você falou errado, Ivan, não, tá ruim, não é isso, não. A gente vai estabelecendo Só esse. não vale falar palavrão. Pois é, sejamos polais, Não educados. pode xingar. Não pode xingar, é feio. É isso, é isso. Mas é Mas isso, pode Ivan. criticar, com Muito certeza. bom, muito bom. Valeu, meu amigo. Um abraço, então, para ti Muito e bom. até o próximo episódio. Um abraço a todos, gente. Com certeza. Tchau, pessoal. Um abraço.